Olá, pessoal. Seguimos com as apresentações aqui nesse segundo dia de GopherCon. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Andréia, tenho 32 anos, há mais ou menos 12 trabalho com desenvolvimento de software. Meu foco sempre foi o back-end. Os últimos anos eu tenho trabalhado com Go, mas tenho um passado bastante extenso, por vezes obscuro, com Java. Minha meta de vida no momento é tirar uma foto com o notebook na piscina, e como vocês podem ver, o Note eu já tenho. Para quem não pegou a referência, esse foi um dos últimos Trend Topics do LinkedIn. Bom, então vou me iniciar pela teoria com uma frase do Martin Fowler, que diz assim: nós podemos buscar pelo estado de uma aplicação para encontrar o estado corrente do mundo. E isso responde a muitas questões. Então, aqui o Martin Fowler ele se refere à forma mais tradicional de armazenamento de dados, aquela forma mais direta de armazenar e recuperar dados, que é armazenando o estado. Algo bastante corriqueiro para muitos de nós, para mim também. Então, aqui eu trouxe um modelinho de wallet. Ups, não funcionou o apontador. Onde eu tenho um modelinho ali, alguns campos, ID, o saldo, a data de criação, a data de update. Se eu precisar alterar o saldo nesse modelo, o que eu faço? Atualizo ali o meu campo de saldo e a minha data de update. Então, eu tinha 500, fiquei com 1.500, a data de update foi alterada para a data de hoje, que foi a data da última alteração. E agora eu vou puxar aqui uma reflexão que o Greg Young, que é super referência nesse assunto de event source, ele fez numa das apresentações dele, que é: você acredita mesmo que o saldo da sua conta bancária é representado por uma coluna na tabela? Continuando, porém, há momentos em que não é suficiente saber só onde estamos, mas também como chegamos até lá. Fecha aspas. Então, possivelmente, o saldo da sua conta bancária seja a soma das operações que ocorreram nela. Então, imagine que você tivesse que contestar esse saldo. Olha, eu não estou de acordo com o saldo da minha conta. Como é que a instituição financeira poderia provar um dos lados, ou que realmente está certo, ou que está errado, se tudo que ela tivesse fosse apenas um número em uma coluna? Então, agora a gente começa a falar de event sourcing, que é um padrão que surgiu justamente para resolver esses problemas com histórico de dado. Então, começando aqui pela definição, o event sourcing é um padrão de armazenamento de dados onde o estado da entidade ou agregado não é armazenado. Ao invés disso, o que temos é uma sequência de eventos onde cada evento representa uma alteração sofrida por aquele agregado, por aquela entidade. Esses eventos são armazenados no Event Store, que normalmente é uma base de dados, que é a fonte da verdade. E, por ser a fonte da verdade, ela não deve ser jamais alterada. Essa é uma estratégia append only. Não existem updates, não existem remoções. Os eventos são escritos a caneta e não a lápis, trazendo novamente Greg Young. Eu coloquei aqui a imagem do Tetris justamente para a gente fazer uma analogia, onde a partida seria o agregado, cada peça representaria um evento e juntas elas remontariam o estado. Bom, prosseguindo aqui com a explanação dos conceitos. Então, agora a gente vai falar de comandos e eventos, ou commands e events. Então, o que é o comando? O comando representa um verbo, uma intenção, e ele invoca uma funcionalidade. Ele está no presente e é síncrono. É bom a gente se atentar à nomenclatura para manter o código mais coeso possível. Então, como que é composta a nomenclatura ali do comando? Normalmente é o verbo no imperativo e o substantivo. Por exemplo, create wallet ou criar carteira. Já o evento ele é um fato. E, de novo, eventos são escritos à caneta. Um fato já aconteceu, não tem como a gente mudar. É gerado por algum comando bem sucedido. O evento ele é processado de forma assíncrona e aqui a nomenclatura já está no passado. Wallet created ou carteira criada. E por que o comando ele é processado de forma síncrona? Porque assim que eu disparo um comando, eu desejo saber imediatamente se ele foi bem sucedido ou não. E aqui eu trago de novo a nossa wallet, só que ela está numa nova roupagem.
Então, aqui o que eu tenho é uma sequência de eventos. Eu tenho alguns agregados, né? Eu tenho duas wallets, uma com o ID 1022, a outra com o ID 2022. Quero chamar a atenção aqui para o campo version, que é justamente o versionamento desse agregado. Então, se a gente olhar bem, ali na minha wallet 1022 aconteceram 4 eventos. Um de criação, um de crédito, um de débito e depois outro de crédito. Então, ela está na versão 4. E a gente vai ver a importância disso nos próximos slides também. Bom, já a nossa wallet de ID 2022, ela só teve um evento que foi de criação. Então, ela permaneceu ali na versão 1. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, o event type. Se atentem ali à nomenclatura, está no passado. E os dados do evento. Ali vocês podem notar que a gente tem um campo um pouquinho mais flexível. Por quê? O dado ele varia de acordo com o tipo de evento. Faz sentido a gente ter amount num evento de criação? Talvez não faça, porque a gente está só criando ali uma carteira, criando um agregado novo. Então, esse cara ele precisa ser um pouco mais flexível. Então, talvez se eu tiver no modelo relacional e colocar uma coluna para cada coisa, não faça muito sentido. Então, aqui, eu armazenei aqui num formato JSON, mas o que eu aconselho é justamente a gente ter uma forma mais flexível de armazenar esse dado aqui, porque ele varia. Tá, mas como é que eu recupero o estado? Se eu quiser recuperar o saldo da minha carteira, considerando aquele modelo de eventos. Primeira opção, replay de eventos, que nada mais é iterar por todos os eventos que aconteceram no agregado, e ali você faz a soma, o débito e tal, pronto, cheguei no saldo. Mas esse, por experiência própria, pode ser um processo muito oneroso. Imagine que você tem uma conta bancária aberta por muitos anos e a quantidade de operação que essa conta tem. Então, fazer isso sempre pode ser bastante oneroso, pode até gerar ali uma frustração no seu cliente, porque toda vez que ele for olhar o saldo, vai ter que fazer tudo aquilo desde o início. Segunda opção, o replay a partir de snapshots. O que é um snapshot? O snapshot ele é uma fotografia do estado da sua base. Então, vamos supor que a gente tem snapshots sendo gerados ali de 24 em 24 horas, uma vez por dia. E que ele faça a soma ali do saldo, né, até aquele momento em que ele foi gerado. Nesse caso, a gente não precisa passar por tudo. Então, a gente faz o replay do último snapshot até o último evento. Já é melhor. Terceira opção, e que, na minha opinião, é a mais eficiente de todas, as projeções, ou projections. Então, para vocês que já têm uma certa familiaridade aí com bases de dados relacionais, uma projeção ela pode ser interpretada como sendo uma view. E elas são atualizadas conforme a entrada de novos eventos. Isso quer dizer que a atualização é assíncrona, porque lembra que eu falei lá atrás? Evento é processado de forma assíncrona. E aqui, para trazer um pouco mais de clareza para esse conceito de projection, a gente tem o nosso modelo de eventos. Opa! E ali a gente tem também a nossa projeção de saldo, que eu chamei de balance. Mas olha só como ela é simples. Porque a projeção tem que ser simples, tem que ser eficiente, eu tenho que recuperar o dado de forma muito direta. Então, o que eu tenho ali? O ID do meu agregado, o ID da minha carteira, o versionamento e o saldo, calculado já. E se a gente for olhar aqui comparar aqui com o nosso modelo de eventos, a minha projeção está na versão 4. Olha aqui a importância, né, do versionamento do agregado. Isso quer dizer o quê? Essa minha projeção 1022 estando na versão 4, quer dizer que ela processou todos os eventos que aconteceram naquela projeção. Porque como é de forma assíncrona, pode ser que entre um evento novo e tenha um certo delay ali para atualizar a minha projeção. E aí a gente tem também
o nosso agregado, a nossa carteira 2022, que como teve um evento só de criação, ele está com o saldo zerado, porque não houve nenhuma operação aqui. De forma gráfica, o comando adentra a aplicação, é processado pelo Command Handler, que vai executar uma ação e vai gerar um evento. O evento é persistido no Event Store, na nossa base de dados. Esse fluxo é síncrono. Por quê? Porque eu estou falando do comando. Segundo momento, o evento é publicado no Event Bus, que podem traduzir aí para broker. O evento é publicado no broker, ele é processado pelos event handlers que estão preocupados com aquele tipo de evento, que querem consumir aquele tipo de evento, e então a nossa projeção é finalmente atualizada. E isso é feito de forma assíncrona, porque o processamento do evento é feito de forma assíncrona. Só que eu acho que muitos de vocês devem estar se perguntando, existe um certo delay ali entre a gente persistir o evento na base e ele então ser refletido na nossa projeção. E aí vai uma frase polêmica. Nem sempre que as projeções forem consultadas, elas estarão refletindo o último estado. Mas segura essa que daqui a pouco a gente volta nisso. Uma vez me perguntaram assim, Andréia, mas por que você não reaproveita a transação ali, coloca ali, pega essa base do projeto, bota tudo ali na mesma transação do evento, assim que atualiza o evento, na mesma transação vai lá e atualiza a projection também? Dá para fazer? Dá, mas não é aconselhável, porque é uma abordagem um pouco limitante. A projection, ela pode ser independente. Ela pode estar não só em instâncias separadas, mas em bases separadas, em outro tipo de base de dados. Pode ser que o meu Event Store esteja numa base não relacional e a projeção numa base relacional. Enfim, então isso limitaria um pouco a gente, porque se a gente trouxer isso para ser feito ali no momento do Event Store, eu vou estar assumindo que vai estar todo mundo usando a mesma tecnologia, porque eu vou querer colocar na transação. Além disso, não é um modelo que escala. Imagina que você tem 20 projeções. Aí você vai colocar tudo na mesma transação. Então, essa operação tende a ficar um pouco pesada. Bom, vamos falar agora de CQRS, Command Query Responsibility Segregation, que, como o próprio nome diz, basicamente consiste em isolar as operações de escrita e leitura. Por que eu trouxe isso agora? Porque as projeções facilitam muito a aplicação disso. Como elas são isoladas, então eu posso ter modelos de escrita totalmente independentes dos modelos de consulta, que foi justamente o que a gente aplicou no caso de uso original que inspirou essa apresentação. E CQRS é um pattern frequentemente combinado aí com Event Source. Você começa a digitar Event Source no Google, ele já vai sugerir Event Source e CQRS. Opa, voltando naquele assunto em aberto. Nem sempre que as projeções forem consultadas, elas estarão refletindo o último estado. Isso é conhecido por consistência eventual. Então, num termo mais formal, consistência eventual quer dizer que qualquer alteração que ocorra agora estará disponível nos próximos momentos para consulta. Isso pode parecer preocupante, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Eu aposto que muitos de vocês já devem ter feito um Pix de uma conta para outra e notado um certo delay na atualização do saldo da conta recebedora. Então, a gente já convive com isso em algumas aplicações. E, só para concluir, principalmente falando de aplicações distribuídas, é aceitável, muitas vezes, o trade-off da consistência eventual em prol de performance, escalabilidade e disponibilidade. Então, não me cancelem. Quando usar Event Source, então, possivelmente a sua própria regra de negócio vai te responder isso. A resposta vai estar lá. Normalmente é quando é importante saber como os agregados do sistema atingiram determinado estado, é quando o histórico importa.
seja lá por consequência de requisito regulatório ou de negócio. Vou dar 2 exemplos aqui de possíveis casos de uso. O primeiro poderia ser os e-commerces, onde o usuário deve ser capaz de acompanhar toda a trajetória do pedido até a entrega final. O segundo, que foi justamente o meu caso, aplicações bancárias ou financeiras, que aí a própria legislação vai te obrigar a fazer isso, porque, por lei, esse tipo de aplicação precisa manter o histórico das transações ocorridas ali na aplicação, até por alguns anos. Bora de Event Source, então. Calma aí, jovens. É importante, primeiro, que o pattern vista o caso de uso. Então, não se deixe levar pela paixão. Particularmente, é um pattern que eu tenho um grande apreço, gosto muito de estudar sobre isso, mas eu também sei que ele não se aplica a muitos casos de uso. Então, daí da faixa que bom amar, você vai pular para hoje sou eu quem não te quer, nesse caso. E, assim, você pode tentar martelar o seu caso de uso para que ele se encaixe no pattern. Mas, lá na frente, vai ter choro, ranger de dentes e pessoas dizendo que o pattern é que é ruim. E é importante também pesar os prós e contras. E, por falar nisso, eu trouxe algumas vantagens e desvantagens para vocês. Bom, começando pelas vantagens, nós temos audit log, nós temos queries temporais, que são viagens no tempo, isso é muito legal. Debug, porque aquele modelo de eventos, ele é praticamente um console vivo do que aconteceu na nossa aplicação. Os dados podem ser utilizados na geração de métricas, mas não só isso também, os dados geram valor, eles trazem valor para o nosso negócio. Dados são muito importantes, muito valiosos. E escrita e leitura podem ser escaladas de maneira independente através do CQRS. Então, uma das vantagens do CQRS é que a gente pode escalar a escrita e a leitura de acordo com a demanda. Então, isso também é bacana. Desvantagens. Complexidade, porque não é uma forma natural de programação. A complexidade, às vezes, o nosso caso de uso exige aquilo, mas tomem cuidado, porque complexidade desnecessária gera custo. Os eventos também representam um histórico de decisões ruins, porque, como eu disse anteriormente, os eventos não podem ser alterados. Então, se eu gerar um evento e eu quiser voltar atrás, eu não posso ir lá fazer o update ou remover. Eu vou ter que gerar um outro evento que vai funcionar como uma ação compensatória. E a gente vai precisar se preocupar com idempotência, concorrência, design de código, enfim. Bom, aqui eu vou ficar devendo uma partezinha, porque meu Note não contribuiu comigo, então eu não vou poder demonstrar, não vou poder mostrar a demo para vocês ao vivo, mas tem um link aí também, e quem sabe eu não consigo fazer numa Lightning Talk, né? Ainda hoje. Bom, mas aí, agora que a gente já conhece a teoria, é só pegar tudo isso e traduzir para a prática, né? É só modelar. Então, vamos falar agora da prática, e é aí que entra o Event Horizon. O Event Horizon é um toolkit CQRS/Event Sourcing para Go. A fonte é o próprio GitHub. Ele foi idealizado por um arquiteto de sistemas chamado Max Ekman, que é o principal committer desse projeto. Mas, assim, a contribuição da comunidade aqui não só é incentivada, como é muito bem acolhida. Conta com 1.300 estrelas no GitHub. E uma coisa muito legal do Event Horizon é que ele reforça padrões e conceitos através de estruturas bem definidas. Então, existe interface para comando, existe interface para agregado, é muito legal mesmo. E abstrai boa parte da complexidade. Aqui eu coloquei isso, mas a realidade é que traz muita coisa pronta. A maior parte daquela interação que eu mostrei para vocês, já consome o evento, manda para projection, a maior parte daquilo tudo está abstraído pelo toolkit. E como foi que eu cheguei no Event Horizon? Foi através da própria comunidade,
O Rafael Santos, da IS Technology, participou de um meetup em São Paulo em 2020, e o tema foi justamente Event Horizon, um caso de uso que ele aplicou e que está em produção, né? Acredito. Espero que o Rafael não me processe, porque eu não pedi autorização para citá-lo aqui. E uma das coisas que o Rafael comentou na apresentação dele, e que, como diz o Mussum, como diria, né, o Mussum economizou muito fosfato, foi por onde iniciar. Tem uma pastinha Examples. Em Examples, vocês vão encontrar Guest List, tem um arquivinho safado lá, chamado MongoDB_test. Ah, mas eu não vou usar Mongo. Mesmo assim, olha aquele exemplo, porque ali vai ter praticamente uma instrução completa de como você vai conseguir utilizar o Event Horizon. Além disso, é bom se atentar às implementações de Event Store e Event Bus suportados nativamente, ou também aquelas que a comunidade mesmo provê. Tem algumas que a comunidade que fornece implementação. No nosso caso, a gente utilizou como Event Store o Mongo, e o Event Bus era o PubSub do GCP, já tem implementação própria já, então estava tudo certo, mas tem algumas que são da comunidade, por exemplo, o Postgres. A versão mais recente é V0.15. Se vocês olharem lá na descrição, lá no GitHub do Event Horizon, vai estar lá, não é a versão final. Só que já conta com muitos sistemas em produção. Além disso, o código é extremamente maduro, é muito bem documentado, é muito lindo, gente, sério. Vale a pena conferir. Mesmo que vocês não vá... olha, eu não quero utilizar o Event Horizon na minha aplicação Event Sourcing. Ok, mas eu acho que mesmo assim vale a pena conferir porque é uma inspiração ali para modelagem, boas práticas, documentação, enfim. Além de tudo isso, o Event Horizon também provê a implementação do padrão Outbox. Por que o padrão Outbox é importante nesse contexto? O Outbox ele é um padrão bem simples, às vezes a gente complica demais as coisas, mas ele é muito simples. Ele é um padrão de garantia de entrega de mensagens. E onde que esse padrão atua? Onde há operações distintas e não atômicas. Onde a gente tem isso? Aquele momento em que a gente persiste o evento no Event Store e depois publica no broker, é uma parte muito crucial do sistema. Porque se o evento ele entra no Event Store, mas por algum motivo, por uma falha do broker, ele não é publicado, as minhas projeções vão ficar inconsistentes para sempre. Porque elas nunca vão ter noção daquele evento, elas nunca vão ter ciência daquele evento, nunca vão processá-los. Então, o Outbox vem justamente para resolver esses casos quando há operações distintas não atômicas. Ele evita a perda de eventos, auxilia na identificação de gargalos, possibilita track. Nesse caso, ele possibilitaria também o retry da publicação, mas ele é uma abordagem at least once. O que isso quer dizer? A gente pode ter o evento publicado mais de uma vez, então a sua aplicação precisa ser inteligente o suficiente para saber lidar com eventos duplicados. Bom, de forma gráfica aqui, eu tenho praticamente o mesmo fluxo que eu mostrei no slide anterior, e alguns slides para trás. Então, comando adentra a aplicação, processado pelo command handler, o evento é gerado, e aqui eu tenho uma operação atômica, e eu adicionei um modelo a mais aqui, que é o do Outbox. Então, eu não só faço um commit ali no meu Event Store, né, no meu modelo de eventos, como eu também faço ali na minha outra coleção, na minha outra tabela, que seria o Outbox. E do Outbox é que, então, ele vai parar ali no broker. Como? Duas opções, logtailing, e a segunda, que é aqui o Event Horizon utiliza, pooling. Faz o pooling ali no Outbox. Opa, entrou coisa? Deixa eu publicar aqui no meu broker. O que pode falhar aqui? Esse pooling, uma vez que ele publica no broker, ele precisa remover do Outbox. Porque, ok, eu já consegui publicar esse evento, está tudo certo.
Nessa volta, para remover o registro do Outbox, pode ser que a operação falhe. E aí, o que vai acontecer? O evento vai ser republicado, porque o pooling vai bater lá de novo, vai ver que ele continua lá, opa, vou republicar. É por isso que eu falei da idempotência. Aqui era aquele momento da demo, que eu não vou conseguir fazer, mas procurem depois no GitHub, o meu usuário é Andrea, com I, C-Silva, e a demo é wallet-API. Está bem simples, assim. Tem uma pasta de config. Dentro da pasta de config, vocês vão encontrar um diretório Event Sourcing. Ali vai ter toda a configuração para trabalhar com Event Horizon. Dentro de domain, vocês vão ver a pastinha de comandos, agregados, eventos. Então, está bem de boa de entender. Tem um Makefile para ajudar. Make Start, Make Stop, vocês sobem tudo. Aqui na demo que eu utilizei, Mongo e PubSub. E já está tudo no Docker, então, assim, tem um emulator do PubSub, já vai subir um broker para você, já vai subir um Mongo, então, tá tudo prontinho ali. Mas esse toolkit tem tudo tão bem definido, isso vai engessar meu código. Ok, então vamos nos libertar das amarras da modelagem e libertar esses devs. E, internamente, o dev ele vai se perguntar, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? E num contexto onde você tem um time com diferentes backgrounds, experiências, para um negócio desse aqui virar o carnaval do tio Zezinho, é muito fácil. Então, assim, invistam tempo em modelagem. Modelagem não é gasto. Modelagem é investimento. E a gente está investindo em nós mesmos, né, na nossa própria sanidade mental, porque é a gente que vai ter que dar suporte àquele código também. Bom, gostaria de encerrar ressaltando a importância da comunidade, do código open source, que muitas vezes é mantido por pessoas como nós, com empregos e vida social. Então, quando puder, ofereça ajuda. E também ressaltar a importância dos eventos como esse, como a própria GopherCon, e um meetup que acabou resolvendo o meu caso de uso. Só que esses eventos eles precisam ser alimentados, né, gente? Então, a sua experiência pode contribuir muito com isso. E não é fácil estar aqui em cima falando para um público tão grande, né, com um monte de gente inteligente. Mas eu estou aqui para provar que sim, é possível. E se eu conseguir, vocês também conseguem. Obrigada.